preventiva mesmo, portanto, num estabelecimento prisional, na judiciária, sei lá. Porque são autênticos predadores e, portanto, deveriam ser presos até serem julgados. Este é o entendimento do povo, Dr. António Pragal Colasso. Não foi o entendimento, ou poderá não vir a ser, o entendimento do Ministério Público. Certo, e do juiz de instrução criminal. Primeiro, quero-lhe antecipar os parabéns pelo seu 34º aniversário. Tenho um dia muito feliz. E quero mandar também já agora os beijinhos aos seus pais, não é? Fazem anos de casados. 50 anos de casados, apesar da doença que o Carlos Anjos, e agradeço também um grande abraço para ele, que tem, faz o favor de ser meu grande amigo pessoal. Apesar da doença que foi diagnosticada ao meu pai há um tempo muito complicado, eles fazem hoje 50 anos, eu quero dar aqui um beijinho muito forte a eles e que as coisas continuem a correr como estão a correr. Um beijinho nosso também, de todos. Muito obrigado. Vamos lá ver. Há aqui vários problemas que têm que ser equacionados, eu vou tentar ser sucinto e vamos ver. Pressupostos, eu não sei qual das câmaras é que está a filmar. Pode ser assim, tem que manter durante um tempo. Ok, pressupostos da prisão preventiva, cá em cima. Nós temos requisitos gerais e requisitos específicos. Estão aqui deste lado. Portanto, os requisitos específicos são determinado tipo de crimes. E obviamente que este está englobado, até porque o crime aqui é violação agravada. Nem sequer é abuso sexual, é violação agravada mais violência doméstica. E depois temos os requisitos gerais. Qualquer um destes, se estiver preenchido, pode-se aplicar a prisão preventiva. Sendo certo que o princípio de cima é a prisão preventiva é sempre uma medida excepcional. Portanto, parte-se deste pressuposto, é uma medida excepcional e subsidiária. Portanto, só funciona quando as outras não forem úteis, não forem proporcionais e não forem adequadas e necessárias, que é isto que eu tenho cá em baixo. Portanto, se houver perigo de fuga, se houver perigo de perturbação da tranquilidade pública, se existir também perigo de perturbação do inquérito... Ou de continuação da atividade criminosa. Basta a verificação de um destes requisitos que o juiz está habilitado a aplicar a prisão preventiva. Agora, primeiro, como vocês veem, isto são tudo conceitos de geometria no espaço. Porquê? É tudo muito subjetivo. Ora bem, o perigo de fuga para si pode não ser o perigo de fuga para mim, pode não ser o perigo de fuga para o doutor. Primeiro, temos que perceber esta contextualização dos requisitos que cada juiz e cada procurador da República faz a seu belo prazer e a seu belo gosto. Portanto, não há padrões... o direito não é uma ciência exata, acabem com essa ideia, não existe, não é uma ciência exata e vamos pôr ponto final nisso. Enquanto for feita por pessoas, ponto. Ponto. Agora, temos aqui um problema cá em baixo, que é tudo em função dos factos do processo. E aquilo que eu acho neste processo é o seguinte, é que os inspectores da Polícia Judiciária já viram os vídeos, mas nós temos aqui dois problemas. No processo, os vídeos ainda não existem como prova. E porquê? Porque tem que se fazer a análise pelo respectivo laboratório, tem que se fazer os fotogramas, tem que se fazer a fixação nos devidos momentos e através da análise da fita. E isso demora séculos. Séculos. Porque, repare, as pessoas hoje, antigamente, quando as pessoas eram assaltadas em casa, e é do tempo do meu pai foi inspetor da Polícia Judiciária durante 40 anos, razão pela qual eu hoje também trabalho para eles. Portanto, repare, antigamente havia um piquete, o piquete ia à casa das pessoas, fazia as impressões testais e os resultados 2 dias estavam prontos. Hoje existem resultados de impressões testais feitos com a competência da GNR e da PSP de 2006. Portanto, repare, o problema é este. Eles viram os vídeos, os investigadores... Os factos consumados e as provas estão lá. Não existem no processo. E existe aqui outro problema também, que é um dos discos rígidos, e isso ainda ninguém falou, foi apreendido no banco. E tem contas bancárias. E é um disco que não pode ser aberto assim à padeiro. É um disco que precisa de um incidente próprio por causa do sigilo bancário, precisa de levar um processo próprio e que vai demorar meses. E como todo demora muito tempo, há um advogado da defesa... Mas espera aí, Cristina, vamos lá ver, há aqui maneiras de dar a volta a isto. Porquê? Porque eu há bocado disse aqui, repare, é o perigo de fuga, perigo de perturbação, perigo de continuação da atividade criminosa. O perigo tem que ser concreto e não hipotético, está a ver? Em concreto. Mas o juiz, se quiser, mete-o lá dentro até ao tempo do recurso. Porque o juiz não fundamenta como deve de ser. O arguido recorre, vem ganhar, mas quando vem ganhar já lá estão os resultados dos videogramas. Claro. Mas isso é para juízes batidos e para procuradores batidos, não é para crianças, percebe? Não são para procuradores nem para juízes, crianças entre aspas. Hein? Portanto, não são para procuradores e juízes que não estão habituados a este tipo de truques. Porque é muito fácil dar a volta a isto, compreende? Portanto, bastava, por exemplo, o juiz, e ali na peça está errado, o Ministério Público, se não pedir a prisão preventiva, o juiz pode aplicá-la. Isto não é bem assim. O juiz pode agravar a medida pedida pelo Ministério Público. E mais, outra coisa que o doutor há bocado disse muito bem, repare, não faz sentido nenhum
o primeiro interrogatório judicial de arguido tido de um caso destes, com uma importância, uma dimensão e um alarme que este caso tem, em que, se eles não têm provas suficientes, a não ser a própria confissão dele, e obviamente quando ele diz que era provocado para criança, isso vem o zum-zum do seu defensor ou de outro alguém, epá, tu dizes que foi ela a provocar-te, que isso vai-te atenuar. Tu ganhas pela confissão, mas depois tem que se fazer prova no processo que a rapariga te provocava. Faço-me entender? Porque não se pode deixar de parte aquilo que o próprio arguido diz. Portanto, repare, no meio deste contexto, do primeiro interrogatório judicial de arguido tido, se não têm provas, o que é que faziam? Pediam um psicólogo para fazer um parecer rápido para o processo e era com base nesse parecer que se decretava a prisão preventiva. Mas repara, Cristina, nós vivemos em Portugal, não é? Não vivemos nos Estados Unidos da América, está a ver? Nem vivemos em países mais evoluídos. E vocês viram há pouco tempo a violência em Londres. Os julgamentos eram 7 minutos. As provas foram todas provas filmadas. Mas ninguém contestou isso. Mas não se corre o risco de, se este homem vier para casa e dado o alarme que foi alcançado com esta história, haver uma justiça popular e uma revolta da comunidade? Obviamente, mas daí quem o meteu dentro, lava as mãos, como Pilatos, não é? Porque, repare, há o outro problema que é a justiça em Portugal é demasiado muda. É demasiado cega e ninguém sabe quem é a justiça. Porque nós falamos da justiça, mas a justiça é um conceito. A justiça é um conceito e é um sistema. E, portanto, aqui haveria a necessidade, por uma questão de esclarecer as pessoas, que a Procuradoria-Geral da República, que às vezes se preocupa com coisas que não tem jeito nenhum, e que nós sabemos, e que vem com grandes comunicados sobre coisas que não interessam a ninguém, viesse aqui esclarecer esta situação. Mas não vem, está a ver? E, portanto, ao não vir, vem ainda acicatar mais, vem criar mais alarme e vem provocar a indignação das pessoas relativamente a esta situação. Porquê? Porque é uma justiça que é arcaica. É uma justiça que não tem fala e que devia vir falar e só fala quando não deve e não fala quando devia. Portanto, há aqui um grande elo, percebe, de incompetência, entre aspas, do funcionamento do sistema. E concentramos-nos muito no agressor ou no alegado agressor e muito pouco na vítima. Exatamente. Mas isso aí é por falta. E, por exemplo, o Carlos Anjos agora está como... Ele é inspetor-chefe da PJ e agora está como presidente da Comissão de Apoio às Vítimas e das questões de indenização também de violência doméstica. E nós às vezes falamos sobre isso. Falamos sobre as dificuldades, quando estamos os dois juntos, falamos sobre as dificuldades que existem da inexistência de um sistema adequado a proteger as vítimas em Portugal. Percebe? Porque essa ideia que as pessoas têm... Por exemplo, há um assalto a um multibanco. A Cristina está atrás de um indivíduo que vai assaltar o que está à frente a tirar o cartão. Esse indivíduo vai à PSP, já sabemos como é a PSP, nem vou falar nisso, não é? E então, o indivíduo é ouvido 5 minutos, vai logo para casa. E a testemunha está lá o dia todo. Pois, vai ter que... Percebe? Está a ver o problema, não é? Esse é um dos grandes problemas da justiça. Enquanto nós não invertermos isto, e há pouco eu estava a falar com o doutor também, enquanto nós não começarmos a punir as testemunhas mentirosas, porque, e nós dissemos isso até, o sítio onde se mete mais em Portugal, no Tribunal, enquanto nós não punirmos as testemunhas que são falsas, também não vamos a lado nenhum, Cristina. Nós vamos de fim de semana e depois voltamos na próxima segunda-feira. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui connosco. Voltamos realmente na próxima segunda-feira e com dupla reunida. Logo, palhaçada a subir. Até segunda-feira. Muito obrigada a todos.